Eu afundei. Sim, eu, Pedro, o pescador que passou a vida inteira sobre barcos. Afundei porque tirei meus olhos de Jesus por apenas alguns segundos. E aqueles segundos mudaram tudo o que eu pensava saber sobre fé, sobre medo e sobre quem realmente era aquele homem que eu havia escolhido seguir. Deixa eu te contar desde o começo. Era madrugada, aquela hora onde o céu ainda está escuro, mas você sente que o dia está quase chegando. Estávamos no barco, e eu e os outros discípulos, remando com toda a força que tínhamos. O vento soprava contra nós, as ondas batiam no casco da embarcação, fazendo aquele barulho que eu conhecia desde criança. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez Jesus não estava conosco. Ele tinha ficado na montanha para orar. Tinha mandado a gente ir na frente, atravessar o mar da Galileia, enquanto ele ficava ali, sozinho, conversando com o Pai. A gente obedeceu, claro, mas confesso que me sentia estranho sem ele no barco. Era como se faltasse algo importante, sabe? Como quando você esquece de levar a rede de pesca e só percebe quando já está longe da praia. Já fazia horas que estávamos remando. Meus braços doíam, minhas mãos estavam calejadas e vermelhas. Todos nós estávamos cansados. João estava ao meu lado, com o rosto fechado, concentrado nos remos. Tiago respirava pesado. André olhava para o horizonte como se procurasse alguma coisa. O barco balançava tanto que era difícil manter o equilíbrio. Foi então que eu vi. No começo pensei que fosse minha imaginação. Talvez o cansaço estivesse me fazendo ver coisas. Mas não. Tinha alguém ali caminhando sobre a água. Caminhando, como se o mar fosse chão firme, como se as ondas fossem apenas grama molhada. Meu coração disparou. Agarrei o braço de João com tanta força que ele soltou um grito de dor. "O que foi, Pedro?" ele perguntou irritado. Eu só conseguia apontar. Minha voz não saía. Quando João olhou na direção do meu dedo, vi seu rosto ficar pálido. Logo todos estavam vendo. E todos estavam com medo. "É um fantasma!" alguém gritou. Não sei quem foi. Talvez tenha sido eu mesmo. O pânico tomou conta do barco. Alguns se jogaram no chão, outros se agarraram uns aos outros. Eu fiquei ali, paralisado, olhando para aquela figura que se aproximava. O coração batia tão forte que doía no peito. Minhas mãos tremiam. Tudo em mim gritava para eu me esconder, para eu fugir, mas eu não conseguia tirar os olhos daquela visão. E então eu ouvi uma voz que cortou o barulho do vento, das ondas, dos gritos de medo. Uma voz que eu conhecia melhor do que a minha própria. "Coragem, sou eu. Não tenham medo." Era Jesus. Meu Jesus, nosso Mestre, andando sobre as águas como se fosse a coisa mais natural do mundo. Seus passos firmes sobre o mar revolto. Seu rosto calmo, sereno, enquanto o vento batia em seus cabelos e suas roupas. Algo aconteceu dentro de mim naquele momento. Não sei explicar direito. Era como se uma porta tivesse se aberto no meu peito. Uma porta que deixou entrar uma coragem que eu não sabia que tinha. Ou talvez fosse fé. Ou talvez fosse aquela loucura que só o amor pode causar. Antes que eu pudesse pensar, antes que minha razão pudesse me impedir, eu já estava gritando: "Senhor, se é você mesmo, manda eu ir até aí, andando por cima da água." O que eu estava pensando? Eu, um simples pescador, querendo fazer o que só Jesus estava fazendo? Os outros me olharam como se eu tivesse enlouquecido. E talvez eu tivesse, mas eu precisava saber. Precisava sentir. Precisava estar perto dele, não importava como. E Jesus, meu mestre, simplesmente sorriu. Foi um sorriso pequeno, mas eu vi, mesmo de longe, mesmo com as ondas entre nós, eu vi aquele sorriso. E então ele disse apenas uma palavra: "Vem." Meu corpo se moveu antes que minha mente pudesse processar. Segurei a borda do barco, passei a perna por cima. Os outros tentaram me segurar, me puxar de volta. Ouvi vozes me chamando de louco, me perguntando o que eu estava fazendo. Mas eu não ouvia de verdade.
Só ouvia aquela palavra ecoando no meu coração. Vem. Coloquei o primeiro pé para fora do barco. Senti a água tocar minha sandália. Esperei afundar. Esperei sentir o frio do mar me engolindo. Mas não. Meu pé ficou ali, sobre a água, como se houvesse uma pedra invisível me segurando. Não consegui segurar o sorriso que tomou conta do meu rosto. Lágrimas começaram a descer pela minha face. Eu estava sobre a água. Eu, Pedro, o mesmo que passava o dia mergulhando para pegar peixes, para limpar as redes, estava ali em pé sobre o mar. Coloquei o outro pé. Depois dei um passo. Outro. Mais um. E estava andando, andando sobre as águas. Cada passo era um milagre. Cada movimento era impossível, mas estava acontecendo. A água firme sob meus pés. As ondas passando por baixo de mim sem me derrubar. Meus olhos estavam fixos em Jesus. Ele estava ali, a poucos metros de distância, me esperando. Seus olhos nos meus olhos. Seu sorriso me encorajando. Seus braços levemente abertos, como que prontos para me receber. Eu andei em direção a ele como uma criança anda em direção ao pai. 1 passo, 2 passos, 3 passos. E então, eu cometi o erro. Uma onda maior veio, maior que as outras, mais barulhenta, mais ameaçadora. Por instinto, meus olhos se desviaram. Saíram de Jesus e foram para a onda. Vi a altura dela, vi a força com que vinha, vi o quanto era impossível o que eu estava fazendo. E naquele exato momento, naquele segundo em que meus olhos deixaram Jesus, senti. A água cedeu, meus pés começaram a afundar, o frio do mar subiu pelas minhas pernas, o pânico voltou com tudo, mais forte do que antes. Senhor, eu gritei, me salva! Afundei até o peito. A água entrou pela minha boca, pelo meu nariz. Tentei me segurar em algo, mas não havia nada. Só água. Água fria, escura, me puxando para baixo. Bati os braços desesperadamente, chutei as pernas, mas continuava afundando. Ia morrer. Ali, mesmo, a poucos metros de Jesus, ia morrer afogado. Mas então senti uma mão, firme, forte, segurando meu braço, puxando-me para cima. Era Jesus. Ele tinha me alcançado. Ele tinha estendido a mão e me agarrado antes que eu afundasse completamente. Quando minha cabeça saiu da água, cuspi, tossi, respirei desesperadamente. Me agarrei a ele como um homem se agarra à última esperança. E ele me segurava, firme, me mantendo acima da água. Foi então que ouvi suas palavras. Palavras que doeram mais do que a água fria, mais do que o medo que eu tinha sentido. Homem de pouca fé, por que você duvidou? Por que eu duvidei? A pergunta ecoou na minha mente. Eu estava andando sobre as águas. Estava fazendo o impossível. E bastou um segundo, um único segundo de olhar para as circunstâncias ao invés de olhar para ele. E tudo desmoronou. Caminhamos juntos até o barco, seus braços me sustentando. Quando subimos, quando pisamos de novo na madeira firme da embarcação, algo mudou. O vento parou, as ondas se acalmaram, o mar ficou tranquilo como um lago em dia de verão. Todos no barco ficaram em silêncio. Depois, um por um, foram se ajoelhando. Eu também ajoelhei, ainda tremendo, ainda molhado, ainda processando tudo o que tinha acontecido. Você é mesmo o Filho de Deus, alguém sussurrou. E todos concordamos. Como não concordar depois do que tínhamos visto? Eu fiquei ali, de joelhos, olhando para Jesus, meu mestre, meu salvador, literalmente meu salvador, porque ele tinha acabado de me salvar da morte. E entendi algo naquela noite, algo que carrego comigo até hoje. A fé não é sobre nunca ter medo. Eu tive medo, muito medo. A fé não é sobre nunca duvidar. Eu duvidei. A fé é sobre manter os olhos nele. É sobre mesmo quando as ondas vêm, mesmo quando o vento sopra, mesmo quando tudo parece impossível, continuar olhando para Jesus. Quando olhei para ele, andei sobre as águas. Quando olhei para as ondas, afundei. É simples assim e é difícil assim.
Porque as ondas vêm, o vento sopra, as circunstâncias gritam dizendo que tudo é impossível. E é tão fácil desviar os olhos, é tão natural olhar para os problemas ao invés de olhar para a solução. Mas aprendi naquela noite algo que nunca vou esquecer. Jesus não me abandonou quando afundei. Ele não cruzou os braços e disse: "Você que duvidou, agora se vira." Não. Ele estendeu a mão imediatamente. Ele me pegou. Ele me salvou. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se eu não tivesse desviado o olhar. Será que teria chegado até ele andando? Será que teríamos caminhado juntos sobre as águas até o barco? Nunca vou saber. E talvez não precise saber. O que sei é isto. Naquela noite, eu afundei. Mas também naquela noite, eu andei sobre as águas. Fiz o impossível. E aprendi que a diferença entre afundar e andar sobre o impossível está em apenas uma coisa: onde você coloca seus olhos. Hoje, quando as tempestades da vida vêm, quando sinto que estou afundando, lembro daquela noite. Lembro da mão de Jesus me puxando para cima e faço o que deveria ter feito naquele momento. Mantenho meus olhos nele. Não importa o tamanho da onda, não importa a força do vento. Porque se ele pode me fazer andar sobre as águas, ele pode me fazer atravessar qualquer tempestade. Basta eu não tirar os meus olhos dele. Essa é a minha história. A história de como andei sobre as águas, e de como afundei, e de como fui salvo, de como aprendi que fé é mais do que acreditar. Fé é olhar, é manter os olhos fixos naquele que pode fazer o impossível acontecer. E você? Onde estão seus olhos agora?